salvação para os perdidos pecadores, que onde quer que esta palavra, esta pregação chegue pelas redes sociais, pelos meios eletrônicos, que o Senhor, por bondade e graça e segundo os seus eternos propósitos, queira produzir fé salvadora no coração dos pecadores. É assim que oro e creio que todos nós oramos no preciosíssimo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o tema que me foi proposto para que eu sobre ele discorresse nesta manhã, falar sobre os dons espirituais, que é um tema vasto, há muito que se dizer, e evidentemente nós não temos a menor pretensão de esgotar a matéria. Nós trataremos de alguns pontos que nos parecem relevantes acerca deste assunto. Para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos para que, assentados como se encontram, abrissem a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Lembrando que no Novo Testamento, o ensino do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, ele aparece tanto aqui na carta aos Coríntios, em dois momentos distintos, a partir do capítulo 12, nós encontramos também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e depois encontramos novamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Portanto, nestes 4 textos, nestas 4 porções distintas, nós nos deparamos com instruções, com ensinos dos apóstolos Paulo e Pedro a respeito dos dons espirituais. Contudo, nós nos restringiremos à leitura apenas destes 11 versículos e faremos menção de outras porções na medida em que a exposição for prosseguindo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Antes de nos debruçarmos sobre o texto lido, irmãos, seja-me permitido fazer algumas considerações introdutórias a respeito desta matéria. A primeira delas é que, embora o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade Santíssima, o doador da vida, aquele que aplica aos corações o resultado da gloriosa obra redentiva que Cristo realizou na cruz do Calvário em favor da sua igreja,
aquele que inspirou esta robusta e diversificada biblioteca de 66 livros, e aquele que habita na igreja como o selo da nossa redenção, o penhor da nossa herança, que nos concede iluminação para que nós possamos ler e compreender e expor com fidelidade a palavra, conquanto o Espírito Santo também seja aquele que promove a unidade da igreja, inclusive pela instrumentalidade dos seus dons. A gente vai encontrar aqui, nesta mesma carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 25 do capítulo 12 que lemos, que o propósito para o qual Deus concede dons diversificadamente à igreja, com finalidade, com objetivos bem definidos, é também para que haja unidade. É curioso que, embora o Espírito Santo seja o grande promotor da unidade, os irmãos se recordam que quando o Senhor Jesus faz a oração sacerdotal, registrada pelo apóstolo João no capítulo 17, Jesus Cristo ora para que a igreja seja uma, para que a igreja manifeste unidade, assim como Ele e o Pai são um, que nós também sejamos marcados pela unidade. Curiosamente, embora seja do Espírito Santo essa missão soberana e gloriosa de promover a unidade do corpo de Cristo, sendo cada um de nós apenas e tão somente agentes desta vontade maior e soberana, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a parte da teologia que estuda, que trata da pessoa, da natureza, dos atributos e da obra do Espírito Santo, tem sido historicamente aquela que mais tem produzido divisões, que mais tem produzido desencontros interpretativos, que mais tem produzido conflitos hermenêuticos no seio da igreja. Não por óbvio, por causa do Espírito Santo, porque Ele é Deus e é perfeito em todo o seu ser, em todas as suas obras, em todos os seus atributos, em todos os seus caminhos, mas por causa de nós que somos falíveis, pecadores, e muitas vezes damos ensejo a que seja assim, quando é da natureza da obra do Espírito Santo promover a unidade do corpo de Cristo. Mas é fato que a doutrina do Espírito Santo tem sido objeto, ao longo do tempo, de muitas controvérsias, principalmente a partir ali do final do século XIX, início do século XX, quando dá-se, por assim dizer, o nascedouro do movimento pentecostal, com aquele avivamento ocorrido lá na cidade de Azusa, lá nos Estados Unidos. Aquele avivamento, aquela obra de avivamento, como ficou conhecida na história, e que marca e que assinala o surgimento, o pontapé inicial do movimento pentecostal, que depois cresceu e se desenvolveu enormemente, e hoje é uma força bastante significativa no evangelicalismo mundial e brasileiro, sobretudo a partir do movimento pentecostal, do surgimento do movimento pentecostal, é que aumentou ainda mais a problemática, o processo de compreensão a respeito da doutrina do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto para o qual eu queria chamar a atenção dos irmãos. É que nós estamos pisando um terreno em que, inevitavelmente, as controvérsias estão presentes e se acentuaram, como disse, sobretudo com o surgimento do movimento pentecostal ali na transição do século XIX para o século XX, que começou e se desenvolveu e hoje, repito, se constitui numa massa expressiva e forte dentro do universo evangelicalista do mundo e particularmente aqui do Brasil. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda consideração preliminar que eu queria acentuar nesta manhã, é que, conquanto haja controvérsias, dissensões, divisões muitas vezes e
hermenêuticas distintas a respeito da ação, da obra do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais, eu gostaria de dizer aos irmãos que tem sido um ponto pacífico e consensual no meio das igrejas, sobretudo as igrejas genuinamente evangélicas, sérias e que pregam o Evangelho, que essa não é uma matéria central da nossa fé, e muito menos uma matéria a partir da qual nós vamos definir quem verdadeiramente pode ser chamado de um cristão autêntico e quem já não pode mais ser chamado de um cristão autêntico. Ou dizendo de outra maneira, as questões que dizem respeito à pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, com tudo que ela abarca, ela não é um ponto de essencialidade, no sentido de, a partir desse ponto, nós demarcarmos e dizermos, olha, fulano de tal já não pode mais ser chamado de cristão, porque ele prega que o batismo com o Espírito Santo tem que vir acompanhado de línguas, e o outro acha que não tem de vir. Não, essas não são questões centrais. Daí a razão pela qual muitos pentecostais, de igrejas pentecostais que têm história, que têm lastro, que têm tradição, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Podemos ter absolutamente comunhão com eles, mesmo que diverjamos aqui e acolá de um determinado ponto. Por quê? Nós cremos que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são palavra de Deus, regra única de fé e de prática, sopradas no tempo e na história pela supervisão inerrante, suficiente, inspirada, autoritativa e normativa do Espírito Santo. Os pentecostais, digamos assim, clássicos, também assim creem. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem, a quem Ele fez segundo a sua imagem, a sua semelhança, para que ele vivesse para o seu louvor e para a sua glória. Eles assim também o fazem. Cremos que o homem, tendo sido criado absolutamente livre por Deus e com capacidade para se autenticar em santidade, de conformidade com o que fizesse com a sua liberdade, o homem deliberada, consciente e moralmente pecou, caiu e arrastou consigo toda a raça humana. Todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. Assim também eles o fazem. Cremos que nesta condição de miséria espiritual, de morte espiritual, o homem está absolutamente inabilitado para fazer por si mesmo o que quer que seja para a sua salvação, que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé. Também assim o fazem. Cremos que a salvação é decorrente da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Cremos que Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, voltou para o Pai, onde está vivo, reinando. Cremos que Ele voltará para nos levar, para que nós estejamos com Ele para sempre. Então, esses são os pontos centrais da nossa fé, que não podem ser absolutamente questionados. Cremos na pessoa, na doutrina da Trindade, um só Deus eternamente subsistente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos na inspiração plenária das Escrituras. Essas sim são as doutrinas centrais, são os pilares da nossa fé, são o alicerce da nossa confessionalidade. Então, se alguém que se professa cristão já não crê mais na suficiência e na inspiração da Escritura, já não crê mais na pecaminosidade universal dos homens, já não crê mais na obra redentiva exclusivamente de Deus, que enviou o Filho, do Filho que morreu e ressuscitou, e do Espírito que aplica essa obra, já não crê mais na realidade do céu, do inferno, já não crê mais na realidade da volta iminente do nosso Senhor, aí sim, se algum desses pilares for removido, se alguma dessas pilastras for tirada, aí essa pessoa já não pode mais ser considerada como cristã, no sentido estrito e autêntico da palavra. E não podemos e nem devemos ter comunhão com essas pessoas. Não devemos desprezá-las, odiá-las em absoluto, mas não podemos comungar com elas, não podemos partilhar, porque elas já estão completamente afastadas, elas já estão numa outra perspectiva que não é a perspectiva bíblica. Isso é importante para que nós tenhamos
a compreensão de que se algum irmão tem uma compreensão diferente da nossa, no tocante à obra do Espírito Santo neste ou naquele aspecto, isso não é matéria suficiente para erigir entre nós um muro de separação a ponto de nós não podermos ter comunhão com esse irmão. O terceiro princípio, terceira premissa para a qual eu gostaria de chamar a nossa atenção é que isso tudo dá ou deve infundir ou deve produzir no nosso coração o senso de humildade, de que nós não sabemos todas as coisas, de que nós estamos num eterno processo de aprendizado, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, da luz que nos chega do Espírito Santo e que jorra da Escritura que Ele mesmo inspirou para o nosso ensino. Isso vai produzir no nosso coração humildade. Isso vai produzir no nosso coração o senso de compreensão, de paciência, para não rasgarmos ainda mais o manto, já muitas vezes e desnecessariamente dilacerado, do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, apresentadas estas preliminares introdutórias, eu gostaria de falar um quarto ponto, para aí sim entrarmos no texto que nós acabamos de ler. É importante lembrar que Paulo, ao escrever, ao instruir de forma bem específica, bem detalhada, bem minuciosa, sobre os dons espirituais nesta carta, começando por ela, depois indo para Romanos, Efésios, e depois o apóstolo Pedro, no mesmo espírito, retomando este tema, Paulo o faz escrevendo para uma igreja que era extremamente problemática. O pastor Augusto Nicodemos escreveu um livro intitulado Uma Igreja Complicada, que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. Começava com problemas de relacionamento entre os irmãos. Havia irmãos que estavam levando outros às barras dos tribunais. E Paulo censura aquela realidade porque pergunta: não há entre vocês ninguém habilitado por Deus, capacitado por Deus para arbitrar diferenças e conflitos entre irmãos? Porque o simples fato de que duas pessoas se juntem, o conflito já está pressuposto, já é uma real possibilidade de existir, porque são pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de temperamentos diferentes, de muitas vezes gostos diferentes. Então, a possibilidade de o conflito existir é real. Que dizer de uma comunidade vasta como uma igreja local? Paulo diz: não tem ninguém entre vocês capaz de arbitrar um problema. É preciso que alguém vá aos tribunais. Havia problema de imoralidade sexual dentro da igreja, sem que houvesse da parte da liderança o devido e bíblico enfrentamento para a aplicação da disciplina, não com o objetivo de destruir o infrator, pelo contrário, de levá-lo ao arrependimento para a posterior reconciliação e restauração. Paulo faz isso, mas a igreja estava conivente com aquele problema de imoralidade dentro do seu meio, do seu interior. Havia problema na administração da ceia do Senhor, em que os irmãos, ao invés de se ajuntarem para melhor, o estavam fazendo para pior. Havia a festa ágape, a festa do amor, em que havia uma refeição, e os mais ricos, os mais abastados da igreja, chegavam por primeiro e se utilizavam de todas aquelas iguarias e deixava para os mais pobres pouco ou quase nada. E quando eles chegavam, nada havia para eles. E Paulo os censura e diz: olha, não é bom que seja assim. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. E é dentro deste contexto que também Paulo fala sobre o não discernir o corpo do Senhor como um meio de tomar a ceia para a sua própria condenação. Havia também ali naquela igreja problemas no tocante aos dons espirituais. Corinto era uma igreja que se gabava de ser uma igreja muito aquinhoada por Deus, por dons espirituais,
Mas, a despeito de ser uma igreja que se gabava de ter muitos dons espirituais, e principalmente os carismáticos, quem eram esses carismáticos? Que se autodenominavam espirituais, ou mais espirituais do que os outros. Eram exatamente aqueles que, ao falarem em línguas, eles se supunham, se autoimaginavam, se autocontemplavam, como se fossem muito mais espirituais do que os outros. E, em consequência disso, um outro problema que havia na igreja era o problema da divisão. Havia divisão dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu escuto Paulo. O que Paulo disser, eu subscrevo, eu assino embaixo. Outros diziam, eu prefiro Pedro, eu gosto mais de Pedro, não é? E havia um terceiro grupo que parecia o mais espiritual, talvez fosse o pior de todos. Era aquele que dizia, eu sou de Cristo. Nem quero saber de Paulo, nem quero saber de Pedro. Minha relação é direta com Cristo. Não é? Esse talvez fosse o pior que tinha lá. Porque ignorava que Cristo havia concedido à igreja seus dons, inclusive representado por homens, a quem ele separou, a quem ele capacitou com uma finalidade bem específica, instruir a igreja, para que a igreja cresça como um edifício coeso, harmônico, sólido, para a glória de Deus. É o que Paulo vai dizer, por exemplo, na carta aos Efésios, que Deus levantou na igreja pastores mestres, e ele vai delineando cada um daqueles dons ministeriais, com vistas a fazer com que haja crescimento harmônico dentro da igreja. Então, é dentro deste contexto que Paulo escreve esta carta, vai corrigindo cada um dos problemas, e aí ele chega ao capítulo 12, e ele começa agora a dar uma série de instruções, de ensino, de doutrina, a respeito dos dons espirituais, que havia dentro daquela igreja, mas que, a despeito de aquela igreja se sentir muito abastecida com dons espirituais, era uma igreja que agia como se carnal fosse, porque era cheia de divisões, era uma igreja em que os conflitos estavam a um ponto em que irmãos levavam outros a tribunais, era uma igreja que parecia não se incomodar com o pecado que era praticado à vista de todos, sem que houvesse o menor sentimento de inconformação, com vistas à preservação da glória de Deus e da própria vida espiritual do infrator, porque se alguém está em pecado e não é confrontado, não é admoestado, não é advertido, essa pessoa vai julgar que o pecado é coisa de só menos importância. Mas se alguém estando em pecado é confrontado, admoestado, repreendido, ensinado, a fim de que ele se conscientize de que o pecado gera morte, e que ele precisa se arrepender, abandonar, confessar, para experimentar perdão e purificação, essa pessoa nunca vai ter a real compreensão do que é a natureza maligna e terrível do pecado. O Paulo então chega ao capítulo 12 e ele começa a instruir aquela igreja em relação aos dons espirituais. Então vamos abrir no capítulo 12, vamos ficar com ele aberto para que nós possamos desenvolver. Alguns estudiosos do Novo Testamento, muito versados nas línguas originais, no grego, no hebraico, línguas nas quais o grego, sobretudo, foi escrito o Novo Testamento, são da opinião de que a melhor redação para o versículo 1 do capítulo 12 seria apenas assim: a respeito dos espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Há estudiosos, teólogos muito sérios, muito capacitados nas línguas originais, que entendem que a palavra dons aqui, especificamente no capítulo 12, no versículo 1, não estaria nos originais, e teria sido acrescentada pelos copistas, quando foram fazer a transcrição do texto original. A ideia, portanto, é de que Paulo estaria iniciando este capítulo e dizendo, a respeito dos espirituais, que espirituais são esses? Exatamente aqueles que se gabavam de ter uma espiritualidade mais elevada do que os outros dentro da igreja. E, via de regra,
esses espirituais que se julgavam mais elevados e no nível de espiritualidade maior do que os outros, eram provavelmente aqueles que, falando línguas, julgavam que os outros que não o faziam eram crentes de segunda mão, eram crentes menos aquinhoados por Deus. Eram crentes, mas não eram crentes num patamar de elevação como eles o eram. Espírito que ainda hoje nós vemos nos nossos dias, quando há muitos que presumem que pelo fato de supostamente falarem em línguas, eles se consideram mais espirituais daqueles que supostamente não falam ou que não falam, como se de fato fossem um crente de menor importância dentro da estrutura do corpo da igreja. Então, Paulo começa dizendo a respeito dos espirituais, levando em consideração que de fato seja essa a melhor tradução abonada por alguns estudiosos do Novo Testamento, de grande respeitabilidade, Paulo diz: não quero que sejais ignorantes. Eu não quero que vocês ignorem, que vocês sejam inscientes a respeito do que sejam eles ou do que eles pretendem ser. Paulo continua e diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Paulo faz aqui agora, meus irmãos, uma analogia. Ele traça uma comparação entre a realidade daquelas pessoas que foram outrora descrentes, ímpios, que não conheciam a Deus, que não haviam sido ainda regeneradas pelo Espírito Santo, que não eram habitadas pelo Espírito Santo, que não eram iluminadas pelo Espírito Santo, e que, por consequência, se não era o Espírito Santo que agia nelas, elas não eram pessoas neutras, mas elas eram guiadas pelo Espírito, que não era o Espírito de Deus. Veja o que Paulo diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Portanto, havia aqui, na instrução paulina, uma conexão umbilical entre a ação do Espírito, que não é o Espírito de Deus, levando o homem à idolatria, comparando e contrastando com a ação do Espírito de Deus, que leva o homem a Cristo. Se o Espírito Santo leva o homem a Cristo, o Espírito que não é o Espírito Santo, que é o Espírito maligno, vai levar o homem à idolatria, vai levar o homem para longe de Deus. E aqui tem um princípio que é muito importante nós considerarmos. No mundo espiritual não há território neutro. Ou o homem está debaixo da influência do Espírito de Deus, ou o homem está debaixo da influência do espírito maligno. Não há neutralidade. Martinho Lutero, reformador importante, usado por Deus para fixar aquelas 95 teses na capela de Wittenberg, a partir daquele ato foi levantado todo o grande movimento da Reforma Protestante, e ele ficou conhecido na história da igreja como um teólogo de boca pesada. Ele prestou grandes serviços à igreja cristã, mas ele tinha uma linguagem às vezes dura, pesada, muito forte. E numa das manifestações desta linguagem dura, forte, pesada de Martinho Lutero, mas que não deixa de ser verdadeira, a despeito da linguagem um tanto dura, um tanto pesada, Lutero chegou a dizer certa feita: o homem, ele é um ser que é dominado ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de Satanás. Ele usou uma linguagem mais forte: o homem é uma besta, que ou é cavalgada por Deus ou é cavalgada por Satanás. A linguagem é dura, a linguagem é pesada, mas não deixa de ser verdadeira. No mundo espiritual não há neutralidade. E se quisermos mais uma comprovação bíblica acerca desta verdade, nós podemos olhar lá para o capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 da carta de Paulo aos Efésios.
Quando Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais andastes outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera, o Espírito, a potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. O Espírito que opera nos filhos da desobediência. Paulo deixa claro que o homem natural, não regenerado, que não tem a mente de Cristo, ele é guiado, ele vive sob os auspícios, sob a influência, sob a atmosfera do Espírito, que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo leva a Cristo, e o Espírito que não é o Espírito Santo leva o homem à idolatria. É o que diz Paulo no versículo 2. Paulo então chega no versículo 3 e Paulo diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Porque, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Paulo aqui, meus irmãos, ele começa com uma afirmação um pouco estranha, e que não é de fácil interpretação. Eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus maldito. Alguns teólogos, estudiosos, exegetas do Novo Testamento, se debruçaram com profundidade para compreender esta parte do versículo 3, e eles dizem que é possível que alguns daqueles supostos carismáticos, eles já estavam num nível de descontrole tal que eles estavam fazendo afirmações absolutamente insustentáveis a respeito da pessoa de Cristo, a ponto de considerá-lo maldito. Alguns entendem que talvez fosse uma má interpretação ou uma compreensão completamente desarrazoada daquela palavra que o próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, quando diz que Cristo fez-se maldição por nós, para que por meio dele nós fôssemos libertos da maldição da lei. Está escrito lá na carta de Gálatas. Paulo diz que Cristo se fez maldição, para que por meio dele nós nos libertássemos da maldição da lei. Não que a lei fosse maldita, pelo contrário, a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa, porque ela é expressão do caráter de um Deus que é santo, que é justo, que é bom. Mas nós somos pecadores e não somos capazes de guardar a lei de Deus por causa da nossa pecaminosidade. É por causa disso, todo aquele que tenta se aproximar de Deus pela instrumentalidade da guarda da lei, todo aquele que tenta se salvar pela obediência à lei, tropeça, fracassa, e a lei se torna para ele uma maldição. A lei se torna, muito obrigado, irmão. A lei se torna uma maldição. Agora, quando nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, quando nós somos unidos a Cristo, quando nos tornamos uma nova criatura, aí agora a lei de Deus, que outrora era uma maldição para nós, ela se torna o deleite do nosso coração, a alegria da nossa alma. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, é o que diz o salmista. Então, Paulo aqui vai dizer um segundo ponto, e aqui eu já chamo também a atenção dos irmãos para um outro ponto, é que o Espírito Santo, quando ele opera, esse Espírito Santo que distribui dons para a igreja, na igreja, aos crentes, e são muitos os dons. Quando o Espírito Santo opera, um dos primeiros indícios, uma das primeiras evidências, uma das principais marcas de que o Espírito Santo está verdadeiramente agindo dentro da igreja, é quando ele está apontando para Cristo Jesus. Aliás, foi Jesus quem disse:
quando o Espírito Santo vier, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Ele não falará de si mesmo, mas apontará para mim. Uma das missões princípios do Espírito Santo na igreja é apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Então, se eu e você quisermos ter uma compreensão, se tal ministério, se tal obra é verdadeiramente do Espírito Santo, presta atenção, para onde é que está apontando? É para Cristo? É para a autossatisfação de homens? É para o engrandecimento ministerial de homens? É para o desenvolvimento de questões puramente materiais, de prosperidade? Então, se for, pode ficar certo de que não é o Espírito. Quando o Espírito age, distribui dons na igreja, ele o faz para que Cristo seja continuamente glorificado. Esta é a finalidade da obra do Espírito Santo. Paulo então continua e diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui não é uma confissão meramente nominal. Qualquer pessoa pode abrir a boca e dizer Jesus é Senhor. Não é nesse sentido meramente retórico. O ponto aqui é que Paulo está dizendo que esse Espírito Santo que distribui dons, ele é o único que, ao aplicar a obra de Cristo ao nosso coração, iluminando a nossa mente para que nós compreendamos quem éramos, quem somos, quem Deus é, quem Cristo é unicamente pelo Espírito Santo que nós podemos dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém se levanta para pregar o Evangelho, a única confiança que ele tem de que poderá haver conversão não é a sua retórica, não é o quanto ele conhece da Escritura, não é o quanto ele foi capaz de expor a palavra de Deus, não é o fato de que as pessoas estão orando. Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu papel, mas se o Espírito Santo não operar sobrenaturalmente, soberanamente no coração, na mente, na alma de um pecador, ninguém se converterá. Há até uma história envolvendo o pregador batista Spurgeon, que era muito espirituoso. E uma certa ocasião, um jovem pastor recém-formado, recém-ordenado, muito triste porque havia pregado durante 1 ano numa determinada igreja e não se converteu ninguém. E ele ficou muito triste, muito desanimado, e chegou até a questionar o seu chamado, e foi falar com o pastor Spurgeon, e disse: pastor, eu estou muito triste, muito desanimado, muito desolado, porque fui ordenado pastor, eu tenho convicção da minha chamada, e faz 1 ano que estou pregando, e tenho pregado, não se converteu ainda ninguém. Aí Spurgeon disse assim: mas me diga uma coisa, e você por acaso acredita que todas as vezes que você sobe ao púlpito para pregar, você por acaso acredita que todas as vezes que sobe ao púlpito é no poder do Espírito Santo que você o faz, é na obra, no poder do Espírito que você o faz para pregar? Você acredita que toda vez que sobe é assim no poder do Espírito Santo? Aí ele disse: não é toda vez que eu acredito, não. Aí Spurgeon disse: não me admira que não tenha fruto nenhum, nem você acredita. Ele era espirituoso, né? Ele gostava de colocar umas cascas de banana. O que ele estava querendo dizer? Ora, é no poder do Espírito Santo. Pregue no poder do Espírito Santo. Pregue com fidelidade à Escritura Sagrada. E o mais, o Senhor é quem opera. E descanse. O Senhor conhece os que são seus, e as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Paulo então diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor pelo Espírito Santo. Paulo então começa agora a apresentar alguns princípios. O primeiro princípio relacionado com a obra do Espírito Santo e com essa distribuição gloriosa de dons que ele realiza é que a obra do Espírito Santo na igreja, ela é uma obra de natureza cristocêntrica.
O Espírito Santo aponta para Cristo, para a obra de Cristo, para a natureza de Cristo, para os ofícios de Cristo, para os atributos de Cristo, para a glória de Cristo, para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo princípio que está pressuposto no ensino de Paulo no tocante aos dons espirituais, que aí ele vai tratar agora no versículo 4, de maneira mais detida. Ele fala anteriormente dos espirituais, ele entra no versículo 4. Segundo princípio, primeiro é que a obra, a ação do Espírito que distribui dons, ela é de natureza cristocêntrica. Segundo, os dons espirituais, meus irmãos, eles são numerosos, eles são variados, eles são diversificados. O nosso Deus, ele é um Deus criativo, que distribui muitos dons no meio da igreja. Normalmente, quando nós falamos de dons espirituais, não responda para mim, para si mesmo. Quando eu e você pensamos em dons espirituais, imediatamente o que vem na nossa mente? Línguas. Não é? Parece que línguas é a senha que vai abrir a porta da felicidade. Ou curas, ou milagres, ou coisa similar. Quando vamos olhar a Escritura, verificamos que há uma quantidade inumerável, variada, diversificada de dons espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala do dom da contribuição. Esse é um dom que muita gente não procura. Esse é um dom que muita gente não procura, não é? O dom da contribuição, o dom do serviço, o dom do socorro. Há pessoas que têm esse dom, elas têm uma sensibilidade diferenciada para detectarem pessoas que estão sofrendo, carecendo de uma ajuda, de um apoio, e elas são movidas por Deus por este dom do socorro para socorrerem pessoas, para ajudarem, para distribuir aquilo que Deus lhes tem dado em abundância. Mas esse não parece ser um dom muito procurado pelos crentes. E no caso da igreja de Corinto, esses que se diziam espirituais faziam uso desses dons com vistas à promoção da sua própria glória e não a glória de Deus. Se julgavam mais espirituais do que outros, porque supostamente eram aquinhoados por Deus com um dom que os outros não tinham. Então Paulo vai dizer aqui, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há uma multiplicidade, há uma variedade de dons, mas aquele que concede, aquele que promove, aquele que concede, é o mesmo, é o Espírito Santo. E há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui, meus irmãos, nós temos a utilização de 3 palavras diferentes, mas que, a meu ver, a meu sentir, essas palavras querem dizer praticamente a mesma coisa, que são, respectivamente, serviço, realizações e dons. Muitas vezes nas Escrituras nós encontramos numa mesma passagem, 3 expressões que apontam para uma mesma verdade. Quando vocês se reunirem, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. São expressões similares que apontam para uma mesma realidade, louvor e glorificação a Deus. Não querendo com isso dizer que o hino espiritual é uma coisa completamente diferente de um cântico, que é completamente diferente de um salmo, como se a passagem estivesse especificando a semântica de cada uma das palavras. Não, elas estão apontando para uma mesma realidade. Por exemplo, lá no Salmo 19, o Salmo 19 começa falando que os céus proclamam a glória de Deus, não é? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E até o versículo 6, o Salmo vai apontando para a revelação de Deus na criação. A partir do versículo 7, o Salmo vai apontar para a revelação de Deus na
palavra, a revelação especial, ela fala de preceito, ela fala de ordenança, ela fala de mandamento, ela fala de estatuto, mas preceito, ordenança, mandamento, estatuto, lei, são palavras diferentes, mas que apontam para uma mesma semântica, para uma mesma realidade. Não há diferença nenhuma entre uma palavra e outra. É o que me parece que está aqui. O Espírito Santo, por Paulo, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus quem distribui os dons, é Deus quem distribui o serviço, é Deus quem distribui as realizações no seio da igreja, mas é o mesmo Espírito que produz toda essa capacitação para elas serem exercidas no seio da igreja com um objetivo proveitoso. O versículo 7 diz que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Um ponto a ser considerado aqui, meus irmãos: dons espirituais não existem na igreja para o autoenvaidecimento dos crentes. Eu tenho o dom que aquele irmão não tem, portanto eu sou uma pessoa mais importante do que ele no corpo. Eu tenho um dom superior e, portanto, eu tenho um papel de maior relevo na igreja do que ele. Paulo vai dizer aqui no versículo 7, que a manifestação do Espírito, essa ação do Espírito que é o mesmo, dentro de operações que são distintas, de serviços que são distintos e de dons que são distintos, eles são dados a cada um visando a um fim proveitoso. Duas verdades aqui. A primeira, cada crente, à luz do ensino apostólico aqui presente, cada crente, na sua individualidade, recebeu um dom do Senhor. Eu não sei qual foi o dom que você recebeu, mas eu tenho consciência do dom que o Senhor me deu. Eu tenho consciência da vocação para a qual Ele me chamou. Eu tenho consciência do dom que Ele me deu, não para o meu usufruto pessoal, porque o dom não me pertence. O dom não é uma propriedade minha, não é um patrimônio exclusivo meu. O dom é uma capacitação do Espírito Santo com um fim proveitoso. Fim proveitoso esse, que em primeiro lugar deve glorificar a Deus e promover a edificação do corpo que é a igreja. Os dons não são dados, eles são dados para cada membro, mas com um objetivo comunitário, corporativo, colegiado, eclesiástico. Deus não lhe dá um dom para você se autossatisfazer com ele, olhando para o espelho e se sentindo a pessoa mais espiritual do mundo. Deus lhe dá o dom com um fim proveitoso, que é o de produzir a edificação da igreja. Quando os dons são exercidos assim, Deus é glorificado e a igreja cresce de forma saudável para a glória do Senhor. Paulo continua e diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um, ele agora começa a destacar de maneira especificada algumas dessas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, concedidas aos crentes com um fim proveitoso, qual seja o de glorificar a Deus e edificar a igreja. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria. Veja, meus irmãos, muitas vezes também nós não vemos na igreja crentes desejosos de que Deus lhes conceda esta capacitação para a palavra da sabedoria, para a palavra do conhecimento, para aquela palavra
que é proferida numa ocasião específica e que traz um bálsamo, e que traz cura, e que traz reconciliação, e que traz paz, e que traz direcionamento para a vida da igreja. Palavra da sabedoria. Tiago diz lá na sua carta: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Palavra da sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ao outro, no mesmo Espírito, a fé. No mesmo Espírito, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Vamos por partes aqui. Nos meios cristãos, evangélicos, no nosso meio, por assim dizer, há duas linhas que são mais ou menos demarcadas em relação à doutrina dos dons espirituais ou em relação a alguns dons espirituais. Porque, como eu disse aqui, quando a gente fala em dom espiritual, parece que a nossa mente acende logo, línguas. Parece que a nossa mente acende logo, milagre. Mas a gente está vendo aqui a diversidade. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Paulo vai falar em Romanos no dom de presidir com esmero, no dom de socorro. Então, são vários dons. Bom, no meio evangélico, de um modo geral, em relação a alguns dons, principalmente os dons de maravilhas, os dons de cura e o dom de profecia, no sentido como era conhecido o profeta no Antigo Testamento, existem no meio cristão, no meio evangelical, de um modo geral, duas posições com relação, repito, a alguns dons, não a todos os dons, mas a alguns dons. Existe uma linha que é chamada de cessacionista. O que seria o cessacionista? Ou o que é o cessacionismo? Bom, o cessacionismo é uma corrente de pensamento no tocante aos dons espirituais, particularmente presente esta corrente nos meios reformados, dando conta de que alguns dons cessaram. Alguns dons que foram copiosamente manifestados por Deus noutro tempo, leia-se, nos tempos apostólicos, estes dons teriam sido subtraídos, esses dons teriam sido retirados. Deus não estaria mais fazendo uso destes dons no nosso tempo. Esses seriam os cessacionistas clássicos. Do outro, existem os chamados continuistas, que, diferentemente dos que postulam a cessação desses dons, os continuistas acreditam que esses dons, eles continuam em plena vigência nos nossos dias. E você há de perguntar, e o presbítero Mário, qual é a posição particular do presbítero Mário em relação a esta matéria e em relação a alguns dons específicos que estão presentes aqui e sobre os quais nós discorreremos de forma breve, não sendo possível o aprofundamento, naturalmente. Bom, eu vou começar dizendo que eu creio que Deus manifesta o seu poder, que Deus, Ele distribui viva e verdadeiramente os seus dons na vida da igreja, porque Ele é um Deus vivo, poderoso e verdadeiro. Nesse sentido, portanto, se me perguntarem se eu sou um cessacionista, eu precisaria primeiro analisar cessacionista em relação a que dons especificamente, porque nós estamos vendo aqui que há uma enorme variedade de dons. Também não me diria um continuista no sentido de achar que Deus está operando hoje da mesma forma que operou no passado, particularmente nos tempos apostólicos. E aí eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para você olhar para a Escritura e verificar que Deus não agiu sempre do mesmo jeito em todo o tempo. Normalmente nós dizemos assim:
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo age nos nossos dias da mesma maneira que Ele agiu no passado. Deus vai agir hoje do mesmo jeito que Ele agiu no passado, porque se não for assim, Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele nunca agiu da mesma forma, do mesmo jeito em todo o tempo. Se você olhar para a Escritura Sagrada, você verificará que somente em 4 momentos distintos da história da revelação, Deus operou de maneira extraordinária e recorrentemente. No ministério profético de Moisés, no ministério profético de Elias e Eliseu, no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no ministério dos apóstolos. Vamos pensar rapidamente sobre cada uma dessas manifestações sobrenaturais de Deus no escopo da revelação orgânica e progressiva. Veja, Moisés é do Antigo Testamento o ministério em que esses dons de milagres, esses dons de variedades, pensando em termos paulinos, operou de maneira espantosa, e havia uma razão para isso. Moisés, ele era um tipo de Cristo. Ele era aquele a quem Deus chamou especificamente para a entrega da lei, do decálogo, que era a lei moral entregue a um povo com quem Deus havia feito uma aliança. Moisés se confrontou no seu tempo com o mais poderoso império da época, que era o Império Egípcio, caracterizado não só pelo seu poderio bélico e militar, mas também pela presença de magos, de feiticeiros, de agoureiros, que eram conhecidos pelas suas muitas magias e encantamentos. E para autenticar o ministério mosaico, e para não deixar nenhuma margem de dúvida de que Moisés era de fato um instrumento de Deus para a libertação do povo do cativeiro egípcio, como um tipo de Cristo, aquele que nos liberta do cativeiro do pecado e do diabo e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, Deus operou extraordinária e recorrentemente no ministério mosaico. Isso depois você não vê noutros profetas. Você vai encontrar no ministério de Elias e Eliseu, porque havia também uma outra razão bíblica muito real. Eles estavam enfrentando uma estrutura de idolatria representada por Baal, por Azerá, pelos Baalins, e naquele momento em que Elias se confronta com aqueles 400 profetas de Baal, aqueles outros tantos de Azerá, Deus manifesta ali de forma gloriosa o seu poder, descendo fogo do céu, consumindo aquele altar, para que não pairasse dúvida alguma de que só o Senhor é Deus. Deus estava autenticando o ministério dos seus profetas. Nós não vamos mais encontrar estas realidades noutros profetas do Antigo Testamento. Vamos olhar o ministério de Elias, vamos olhar, melhor dizendo, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Amós, de Joel, de Abacuque, de Naum, de Sofonias, de Miqueias, de Oséias, e Malaquias, Zacarias, e praticamente aquelas manifestações sobrenaturais recorrentes, permanentes, comuns que estavam acontecendo ali naqueles ministérios mosaico e de Elias e Eliseu, já não se repetiram. A pergunta é: Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Deus deixou de ter o seu poder glorioso? Não. Mas o fato de Deus ser imutável não significa que Ele vai agir sempre do mesmo modo, da mesma maneira, do mesmo jeito. Depois nós temos o ministério de Jesus Cristo, e não precisamos ir muito longe. Jesus, ele vem para demonstrar cosmicamente, para todo o cosmo, para todo o universo, que o reino de Deus, tantas vezes profetizado pelos profetas, pelos salmistas, pelos autores da literatura sapiencial do Antigo Testamento, o reino de Deus chegou, está entre vós. Os irmãos percebem que
foi justamente no ministério de Jesus que houve o maior número de manifestações demoníacas. Os irmãos observem esse detalhe. No ministério de Jesus, o texto bíblico vai dizer que boa parte do ministério de Cristo era gasta, investida em oração. Ele estava permanentemente em oração ao Pai. Segundo lugar, ele estava permanentemente pregando a palavra e ensinando as verdades do reino. E em terceiro lugar, ele estava curando, realizando prodígios, realizando milagres e expelindo o demônio de pessoas que eram terrivelmente possuídas e escravizadas pelo poder das trevas, numa autêntica, pública e cósmica demonstração de que o reino chegou, o reino foi instalado. E no reino, ou melhor dizendo, no ministério dos apóstolos. E por quê? Os apóstolos, hoje, quando nós nos reunimos aqui, nós temos nas nossas mãos a biblioteca do Espírito Santo. Ela está aqui na nossa mão. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós temos toda a revelação especial de Deus para nós. Ela está aqui. Revelação que Isaías não tinha, que Ezequiel não tinha, que Daniel não tinha, que o apóstolo Paulo não tinha. Por quê? Porque a revelação ela foi histórica, dinâmica, progressiva, orgânica, até ser consumada na pessoa de Cristo e no último escrito, o livro de Apocalipse. Nós temos a completa revelação de Deus na nossa mão. Mas os apóstolos, eles eram veículos, agentes, canais de transmissão da revelação especial de Deus para nós. E na condição de canais, de veículos de transmissão da revelação especial de Deus para nós, Deus autenticou de maneira gloriosa, extraordinária, especial, os nossos apóstolos, fundamento da igreja, juntamente com os profetas, com grandes maravilhas, com grandes milagres, com grandes prodígios, com curas monumentais, que, com o desenvolvimento da história da igreja, nós não vemos essas realidades acontecendo de maneira ordinária, de maneira sequencial, de maneira padronizada. Isso significa dizer, presbítero, que nós não podemos orar pela cura de um enfermo, não só nós podemos, como nós devemos, e com a viva expectativa de que Deus, segundo o seu eterno propósito, venha e o cure e o restaure para o seu louvor e para a sua glória. Orar para que Deus cure, orar para que Deus restaure, orar para que Deus levante, orar para que Deus traga à vida aquele que quase morto já está, é dever nosso e com expectativa. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que, lendo a história da igreja, e a nossa fé é uma fé histórica, nós não podemos perder de vista que esses dons miraculosos, como por exemplo os dons de curar, de operação de milagres, esses dons eles não se mantiveram com a mesma regularidade na história da igreja. Não quer isto dizer que Deus não os possa repetir. Mas eu particularmente, agora falo por mim, eu não enxergo, eu não detecto, eu não vejo, eu não identifico na realidade da igreja presente pessoas que tenham o dom de curar, por exemplo, como tinha o apóstolo Paulo, como tinha o apóstolo Pedro, como tiveram os apóstolos no seu tempo. Porque, vamos ser sinceros e honestos, boa parte daquilo que nós vemos nos dias de hoje, com relação a alguns que se autoproclamam apóstolos, e não o são, porque também nós não temos mais apóstolos hoje no sentido estrito, no sentido bíblico. Eu posso até aceitar
a ideia do apóstolo como o enviado, como o supervisor, como aquele que vai supervisionar um campo, que vai encorajar um campo, que vai fortalecer um campo, que vai direcionar. Eu não tenho problema com o uso da palavra apóstolo nesse sentido, mas no sentido estritamente bíblico, não há mais apóstolos nos dias de hoje. E por uma razão muito simples, meus irmãos. Se houver apóstolos nos dias de hoje, então o que eles escrevem tem de ser colocado aqui na Escritura. Tem que ser colocado junto de Apocalipse, junto de Paulo, junto de Pedro, junto de João, porque esses eram apóstolos no sentido de que a eles foi revelada de maneira distinta e não repetida toda a palavra especial de Deus para nós. Então, nós vamos ver hoje nos nossos dias, muitos que se dizem apóstolos, mas nós não vemos hoje pessoas que, como Pedro, dizia: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele se levantava e andava. Deus pode fazer isso? Pode. Eu posso orar? Posso. Com a expectativa de que Deus faça? Posso. Eu estou dizendo que do ponto de vista real, concreto e objetivo, não é aquilo que se compatibiliza com o relato da Escritura e com o desenvolvimento da história. Porque, do contrário, a palavra de Deus teria falhado. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas, ainda que tenha vacilado em algum momento. Foi algo portentoso. Não creio que ninguém hoje em dia se atreva a fazer o mesmo, andar sobre as águas. Nós tivemos casos na história, por exemplo, de um homem que durante toda a sua vida, ele realizou um ministério de ação social com crianças, sem praticamente ter vínculo com nada, com ninguém. Deus nunca deixou lhe faltar absolutamente nada. Deus manifestou na vida daquele homem uma fé especial, específica para uma finalidade específica. Mas aquilo não se repete com todo mundo, toda hora, todo instante, a todo momento. Então, resumindo, eu creio que Deus opera sobrenatural e soberanamente na vida da igreja. Eu creio que Deus manifesta o seu poder segundo o seu eterno propósito, segundo o seu eterno querer. Eu já orei por pessoas enfermas, eu oro por pessoas enfermas. Já tive a oportunidade de orar por uma pessoa que estava com uma enfermidade, a pessoa ser restaurada. Glória seja dada ao nome do Senhor, todo o poder ao nome do Senhor. Anule-se o homem, o nome do Senhor seja glorificado. Mas isso não é a regra. Eu me recordo que há alguns anos uma criança, uma história muito interessante, eu moro ali na Prata veio um casal da cidade do Recife aqui para Campina Grande e esteve no culto de oração na nossa igreja. Eu não estava presente e a criança que aquele casal trazia, ela estava, parece-me que com leucemia. E ela chegou muito desesperada. A mãe era crente, o pai não era. Eles estiveram no culto muito desesperados com aquela criança. E no dia seguinte soube que a criança estava ali naquele hospital que tem ali na Prata, que já está fechado já há bastante tempo. Acho que era o hospital universitário. Eu moro ali perto e eu estava indo até a praça. A secretária da igreja me ligou, disse: olha, presbítero, ontem veio um casal aqui assim, o nome da menina é Yasmin, estamos orando por ela. E eu estava na praça. De vez em quando eu sento lá para conversar com amigos e vi um casal bem jovem, assentado ali naquela praça, com um semblante muito triste, muito pesaroso, muito abatido. E eu senti o desejo de me aproximar daquele casal e entabular um diálogo com eles, saber o que estava acontecendo. E, curiosamente, descobri que aquele casal era o que tinha ido na noite anterior na nossa igreja, e cuja filha estava lá no hospital com leucemia, num estado muito grave. E eu então falei para eles, eu orei e disse: eu poderia ir lá fazer uma visita à sua filha. E fui lá no hospital e cheguei, ela estava lá, criancinha, de longe a gente via. E eu disse para aquele casal, disse: olha, nós vamos orar confiando no Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador da vida. Se for da vontade dEle, se estiver nos seus decretos eternos, esta criança vai ser curada e vocês vão levá-la de volta para o Recife, nos braços de vocês, para continuarem a criá-la. Mas se não for da vontade de Deus,
e se o Senhor quiser levá-la, Ele o fará. E vocês têm que se resignar à vontade dEle e o glorificar. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil. E aquela jovem muito firme disse, é como eu tenho dito para ele. Ele tem se abatido muito. Mas eu estou contando essa história, irmãos, porque quando eu me dirigi ali para o hospital para orar pela criança, muitas pessoas me disseram, decrete a cura sobre ela, libere o espírito de vida, decrete a cura e está resolvido e pronto. E eu não fiz isso por uma simples razão, eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho esse poder. Eu não recebi de Deus este poder. Eu não recebi de Deus este comissionamento. Deus não me deu este dom da cura como deu a Paulo, como deu a Pedro. E é bom lembrar que o próprio apóstolo Paulo, já se encaminhando para o fim do seu ministério, disse a Timóteo, toma um pouco de vinho, não somente água, por causa das tuas frequentes enfermidades. O mesmo Paulo, cujos aventais curavam, foi o mesmo Paulo que disse a Timóteo, toma um pouco de vinho para o teu problema estomacal, para que tu possas ser restaurado. Paulo podia ter chegado lá simplesmente e dizer, esteja curado. Ele tinha consciência de que aquele dom não pertencia a ele, era a ação exclusiva e indisputável de Deus. E depois eu soube que a criança morreu. Deus a levou para a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ponto. Então, meus irmãos, os dons são cristocêntricos. O Espírito os dá para apontar para Cristo, para a sua glória, para a sua majestade, para os seus ofícios, para os seus atributos, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua vinda gloriosa, para a centralidade de Cristo no Evangelho. Os dons são variados, não se resumem a apenas um ou outro aspecto. Terceiro, os dons são dados com um fim proveitoso, não para o usufruto pessoal, não para a vaidade ou para a vanglória de quem quer que seja, mas sim para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E em quarto lugar, esses dons, como disse, penso eu, creio eu, juntamente com muitos outros irmãos que têm essa mesma posição, respeitando de pronto os que entendem de forma diferente, que alguns desses dons, eles não se encontram operando no mundo com a regularidade com que o foram no passado. A exemplo desses dons a que eu me referi. E basta que nós olhemos a história da igreja pós-apostólica até os nossos dias. Aí nós temos de nos perguntar, significa dizer que toda a igreja pós-apostólica, ela perdeu a fé? Toda a igreja pós-apostólica é uma igreja incrédula. Toda a igreja pós-apostólica é uma igreja que não tem fé, que não crê em Deus, que não crê que Deus opera? Não. A mim me parece que é simplesmente pelo fato de que Deus opera em épocas distintas, de formas distintas, segundo o seu eterno propósito, segundo o seu eterno querer. Quando vamos já nos encaminhando para o final, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, 4 momentos distintos em que o Espírito Santo ele é derramado de uma maneira específica e se fazendo acompanhar pelas manifestações das línguas. E observe que o propósito para o qual aquelas línguas apareceram eram propósitos específicos. Primeiro, a primeira manifestação é no dia de Pentecostes, em cumprimento à profecia de Joel e em cumprimento à palavra do próprio Jesus que disse, se eu não for, o Espírito não virá, mas eu vou, e quando eu for, eu vou-lo enviarei. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Ouviu-se o som, como de um vento. Não foi um vento, um som, como de um vento. E línguas como que de fogo foram repartidas entre os que ali estavam. Foi algo especialíssimo, que não se repetiu mais na história da igreja. Depois, esse mesmo Espírito,
ele é derramado de forma bem específica lá em Samaria. Por qual a razão? Ainda se presumia, ainda se imaginava que o evangelho era um patrimônio exclusivo e uma prerrogativa exclusiva dos judeus. Eles ainda não haviam compreendido que Pentecostes, diferente de Babel, que separava, Pentecostes iria unir num só corpo, judeus e não judeus, pessoas de todas as línguas, tribos, raças e nações, que é a igreja de Cristo, da qual nós também fazemos parte. Pentecostes aponta para essa amplitude da obra da redenção. Mas lá em Samaria, os samaritanos, adversários ferrenhos dos judeus, como é possível? O Espírito Santo veio em Samaria para demonstrar que a obra do Evangelho também era para samaritanos. Depois ela vai lá na casa de Cornélio, na região romana, para também demonstrar esta amplitude. E por último, no capítulo 19 de Atos, ela vem lá na região de Éfeso, com a manifestação de línguas quando da descida do Espírito Santo. Depois você não vê mais essas manifestações se repetindo ao longo do Novo Testamento. Lembrando que Atos é um livro histórico, que se propõe a contar a história dos primeiros passos da igreja. E o ponto, o alvo que o Espírito Santo queria naquelas manifestações era para mostrar que agora o Espírito Santo seria derramado sobre cristãos, sobre judeus, sobre não judeus, sobre africanos, brasileiros, europeus, de todas as tribos, línguas, raças e nações. Deus estaria formando a sua igreja, o seu corpo místico, produzido e tirado de todas as nações. Depois nós não vemos mais isso. Paulo não vai tratar mais disso nas suas cartas de um modo geral, porque aquilo tinha uma finalidade específica, uma finalidade pontual. Uma finalidade pontual e uma finalidade específica. E finalizando, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sequência, ele depois entra pelo capítulo 13, ele entra pelo capítulo 14, e ele vai dizer que no final das contas, ele não proíbe que os irmãos busquem dons, busquem em Deus a realizar o recebimento desses dons, mas ele diz: eu vou mostrar a vocês um caminho muito mais excelente, eu vou mostrar a vocês um caminho muito mais superlativo e sublime, que é o caminho do amor. Jesus disse: vocês vão ser conhecidos que são meus discípulos, não é se vocês tiverem muitos dons, não é se vocês realizarem muitas coisas prodigiosas, vocês serão conhecidos que são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. É o que Paulo vai dizer também na carta aos Coríntios. Meus irmãos, dons são realidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo à igreja. Os dons são cristocêntricos porque apontam para Cristo. Os dons são variados, eles têm uma variedade enorme. Os dons são dados com uma finalidade proveitosa, com uma utilidade específica para promover a glória de Deus e para promover a edificação da igreja. Que o Senhor continue a conceder a esta igreja local, igreja congregacional Diamantina, seus mais ricos dons, para que essa igreja continue a crescer na graça, no conhecimento e ser uma bússola viva que aponta para Cristo, Senhor e Salvador nosso. Que Deus abençoe, e é mais uma vez o registro da minha gratidão de estar com os irmãos sempre que sou convidado, tenho o prazer de dizer sim ao convite que me é formulado. Muito obrigado.